para mais uma aula do Educa Recife para as turmas de nono ano. E hoje nós vamos trabalhar um tema específico, né? Nós vamos falar aqui em uma aula muito mais voltada para a questão da legislação, porque próximo final de semana, agora dia 30, nós estaremos passando, né, no Brasil pelo segundo turno das eleições. Então, em virtude disso, hoje a gente vai falar aqui para vocês sobre a Constituição Federal do Brasil. Então, nesse sentido, o que é que nós temos, né? Veja, quem sabe faz ao vivo, né? Então, às vezes a outra tem uns probleminhas. Então, hoje a gente vai trabalhar essa temática e eu quero começar a nossa aula apresentando aqui a equipe, né? Como a gente sempre faz, porque a gente sempre anda muito bem acompanhado. Então, vou começar falando dela que está aqui no cantinho, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Quase pegando aqui na minha xícara. Helena, nossa querida intérprete de Libras. E eu acho que, eu não lembro muito bem como é, Helena, mas eu recebi um sinal certa vez e a gente ganha, né, o sinal a partir, né, das pessoas surdas, né? Então, nesse sentido, na época eu tinha menos cabelo do que eu já tenho, estava carequinha. E o sinal que me deram foi esse aqui, ó, o L de Luciano e sinalzinho aqui, ó, é exatamente, ó, eu sou o professor Luciano, esse é o meu sinal, ok? Então, nesse sentido, Helena, né, como eu já disse, nos ajuda para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. E, assim, registrar que essa aula também, ela é produzida aqui pela equipe da TV Nova e nos bastidores a gente tem aqui, ó, a equipe, a dupla dinâmica, a dupla maravilhosa aí, ó, Jonas e Deivinho. Então aqui, ó, aí, ó, por conta deles a nossa aula sai, ó, tinindo, né? E para ajudar aqui, né, na nossa aula, eu tenho aqui a presença do meu ilustre colega, o professor Giorgio. Tudo bom, professor? Enquanto o senhor se apresenta, eu vou terminar meu cafezinho. Aí é covardia. Bom dia, meu povo bonito. Nono ano, história. Eu, professor Luciano, passando aí na minha passando frente, na frente. Toda vez a gente esquece da câmera aqui, ó. Cadê? Aí, ó. Aí fica complicado, né? Complicado, né, professor? Complicado do matutinho, ó, lindo, aparecer aí na TV para vocês. Aí, ó, hoje aí todo mundo com o sinal de Libras. Seu sinal foi batizado. Já, tá vendo tu? Um grande abraço para vocês que nos assistem, né, pelas ondas da TV Nova Nordeste, né, Educa Recife. Você que está aí no interior assistindo nossas aulas, um grande abraço, viu, Luciano? Manda um abraço pro nosso povo, manda um recadinho aí pra gente. Tem gente em São Paulo também assistindo as nossas aulas hoje. Eita! Um abraço aí o pessoal que está em São Paulo aí, assistindo nossas aulas, mandaram um abraço pra gente e estão lá ligadinhos na TV Nova Nordeste. E se você não tem ainda os QR Codes, cadê os QR Codes? Bota aqui, por favor, meu amor. Cadê os QR Codes? Aqui, ó. Então, se você trocou o celular, perdeu ou ganhou um novo, baixa o aplicativo, vai lá na sua loja, baixa o aplicativo e aí a gente vai estar aqui, ó, aqui ao vivo e a cores, respondendo em tempo real. De boa? Vou deixar agora para Luciano, ele e Fofozinho. Vamos embora aqui, ó, já o Fofozinho estava sumido. Fofozinho, que é o nosso bonequinho, em homenagem ao nosso querido amigo professor Henrique Nelson, então, que abandonou aqui a nossa equipe. Na verdade, não abandonou, né? Ele foi fazer um trabalho ligado também ao Educa em outro setor. Então, a gente tem imagem de um livro aqui, cadê? O livro não apareceu. Pronto, aqui, ó. Você já viu esse livro em algum lugar? Aí você que está assistindo a aula, já viu esse livro em algum lugar, sabe qual é o conteúdo dele? Então aí, ó, pela capa a gente vê a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, esse livro, ele é a nossa Constituição Federal. Aí a gente vai começar com mais uma pergunta. Você sabe o que é uma Constituição?
Então a gente vai começar abordando sobre isso. Lembrar, veja, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Essa é a nossa Constituição mais recente. Ela é o quê? É um compilado, né, com um conjunto de leis fundamentais e supremas do Brasil, né? Ela serve de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, ou seja, todos os outros códigos legais que existem no Brasil, como, por exemplo, o Código de Direito Civil, o Código de Direito Processual Penal, certo? O Código de Direito Penal, o Código de Direito Administrativo, todos esses códigos, né, que tem uma grande quantidade de normas também ali escritas, tem por base, eles tomam por base esse documento, né, a nossa Constituição. Então ela é o parâmetro, é a Constituição que recebeu o nome de Constituição Cidadã, a gente vai falar sobre isso, né? Então, se a gente estabelecesse uma hierarquia das leis no Brasil, o conjunto de leis que está no topo é exatamente esse documento, a nossa Constituição Federal, ok? Então vamos adiantar aqui, veja. Ela foi aprovada em 22 de setembro de 1988. Inclusive, né, hoje nós estamos no dia 25, há 3 dias atrás, a gente teve aniversário da promulgação, na verdade, né, da aprovação da Constituição Federal que vigora hoje no Brasil e, na verdade, 22 de setembro, é mês passado. Mas 5 de outubro, agora, né, a gente teve aniversário da promulgação da Constituição. Qual a diferença? Ela foi aprovada em Assembleia Constituinte, ou seja, os deputados constituintes, senadores constituintes, eles ajudaram a redigir ali a Constituição, ela foi levada à votação, foi aprovada. Depois que foi aprovada, ela vai para a sanção, né, e foi promulgada, ou seja, ela foi colocada em vigor. Detalhe, né, colocado em vigor de forma democrática, porque ao longo da história do Brasil a gente teve outras constituições, né, que não foram promulgadas, mas foram impostas, né, outorgadas, como por exemplo a primeira Constituição do Brasil, que foi a Constituição de 1824, lá, ali, outorgada pelo então, à época, né, imperador Dom Pedro I. Mas vamos lá. É conhecida, né, como Constituição Cidadã, por quê? Porque o Brasil ele acabara de sair de um período de ditadura militar, que durou de 1964, né, com o golpe de 1º de abril, né, de 1964, alguns livros vão colocar o dia 31, certo? Eu não sei se isso tem a ver, professor, com o fato de que dia 1º de abril é o dia que a gente conhece como dia da mentira, né? Então, um golpe, né, que instala uma ditadura militar, certo? Que para alguns setores dizem que não foi uma ditadura, mas um regime militar, mas a gente teve, né, um processo de perseguição a opositores políticos, tortura, né, morte, né, de opositores. Então, essa história de regime, ela fica para outro plano, né? Então, nesse sentido, o que é que a gente tem? Mas professor, a gente teve nesse período eleições. Eleições, mas onde só se colocavam no poder militares, né? Então, o negócio é mais Luciano, complicado. Diga lá, professor. Assim, oficialmente, assim, dá 31 de março de 64, mas a posse se dá, né, em 1º de abril. 1º de abril, né? O presidente Castelo Branco, né? Exatamente. Castelo Branco, o general Castelo Branco, assume. Né? Há inicialmente um nome bonito, uma intervenção militar, não é? Mas aí, segundo próprios alguns generais depois, como o Garrasto Azul Médici, diz que o Castelo Branco gostou do poder, gostou de estar no poder. Né? E não foi só ele, né? Porque depois foram 5 generais que foram na sequência aí, presidentes do Brasil, com uma intervenção que passou a ser uma ditadura militar, um governo militar. E que as eleições eram indiretas. Né? Indiretas. Vai falar sobre isso mais na frente, e só tínhamos 2 partidos políticos aí, né? Mas eu não vou dar spoiler não, vou deixar para você. Vamos continuar. Então, por quê? Porque ela foi concebida nesse período de redemocratização, veja, ditadura, 1964 a 1985,
A partir daqui a gente tem um processo de redemocratização que vai culminar, certo, com a promulgação da nossa Constituição Cidadã, ok? Então veja, é verdade que ela tem 250 artigos e é a segunda maior do mundo, professor Fofozinho perguntando, né? Então vamos ver isso aqui. É exatamente, ó, a segunda maior Constituição do mundo, né? Ela perde para a Constituição da Índia, certo? A Constituição da Índia, ela tem 448 artigos e 94 emendas, e a nossa tem 250 artigos e até então 119 emendas, né? Então, ela é a segunda maior Constituição do mundo, né? Ela foi elaborada aí, ó, em Assembleia Nacional Constituinte, que foi instalada em 1º de fevereiro de 1987. Veja, o que é uma Assembleia Nacional Constituinte? É uma Assembleia que se reúne toda vez que existe a necessidade ou se deseja escrever uma nova Constituição, certo? Então, se forma ali os constituintes, né, os deputados, né, deputadas, né, senadores constituintes que vão em conjunto ali propor as leis, né, realizar a escrita e depois aquilo é lido em assembleia e é colocado para aprovação ou para, digamos assim, consertos, né, ou seja, para revisão, ok? Então, 1º de fevereiro de 1987, né, que foi instalada aí a Constituinte, ok? Então, aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra a sessão da Constituinte, certo? Após o encerramento da votação com a aprovação do texto final da nova Constituição do nosso país, né? Ulisses Guimarães aí, o saudoso Ulisses, né, segurando uma cópia da Constituição de 1988. Então aí tudo isso é registro, né? A gente já falou disso aqui. Então, veja, no dia 25 de março a gente comemora o Dia da Constituição Brasileira, né? Então, próximo ano, né, dia 25, aí vocês lembrem dessa data. Vamos lembrar aquilo que eu falei, né? A primeira Constituição do Brasil, ela teve uma aprovação diferente, ela foi outorgada, ou seja, para encurtar a história, professor, o que é que a gente tem? A gente tem a elaboração, né, de uma Constituição, né, em 1823, se não me falha a memória, mas aí eu tenho o meu professor para me ajudar também nisso, a Constituição chamada de Constituição da Mandioca. Essa mesmo. Porque por essa Constituição só poderiam votar aquelas pessoas, né? Veja, era uma Constituição que instituía o chamado voto censitário. O que é isso? Voto por renda. Então só podia votar os homens maiores de idade ali, alfabetizados, brancos. Você excluía os analfabetos, idosos, os escravos, as mulheres, que possuíam uma renda equivalente a 150 alqueires, né, uma unidade de medida, né, de plantação ali de mandioca, né? Mas ela não durou muito tempo não, porque o imperador Dom Pedro I não gostou, né, porque achava que ela limitava os seus poderes. Ó, desfaz tudo isso aí, pegou um grupo, escreve outra, escreveram, ele olhou, gostou, aí aprovou aquilo ali. E nesse processo, né, como ela não foi aprovada pela Assembleia, ela foi imposta pelo imperador, praticamente imposta, né? A gente tem aí um processo que a gente chama de outorga, né? Ou seja, em outras palavras, ela foi imposta, né? Ela não foi promulgada, né, pela Assembleia Constituinte, como é o normal em qualquer país democrático do mundo hoje em dia, né? Então a gente tem isso daí. Mas vê, continuando, pronto, então a gente tem aqui, ó, certo? A gente tem, né, a primeira Constituição em 1824, né? Então, logo após a independência política do Brasil, né? Então a gente tem aí a redação da Constituição, certo? Mas vamos avançar aqui, aí eu já falei disso aqui, imposta aí pelo imperador Dom Pedro I, né? Então vamos avançar isso aqui, mas ó, é uma coisa importante. Essa Constituição, ela institui aquilo, né, que já era prescrito ali pelos escritos do Barão de Montesquieu, filósofo iluminista, né, que foi o autor ali da teoria dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. Então a gente vai trabalhar isso a partir de agora, mas vejam,
ela traz uma inovação aí que era o seguinte, a introdução do poder moderador, que era um poder atribuído ao imperador, pelo qual o pessoal votou uma coisa, aprovou, ele não gostou, ele usava o poder moderador, censura, tira, deixa de usar isso aí e vamos colocar outra lei no lugar que, em outras palavras, né, que me agrade mais, né? Então, nesse sentido, a gente tem isso daí. Mas veja, aqui a gente tem, ó, as constituições do Brasil. Veja, então a gente tem, além de 1824, a gente tem aí, ó, de 1891, a de 1934. Veja, a gente teve a de 1934 e 3 anos depois a gente já teve uma outra, certo? Que é a Constituição do Estado Novo, a de 1946, 1967 e a de 1988, que é a que a gente utiliza ainda hoje, né? Que está em vigor. Aí vejam, de acordo com a nossa Constituição, como é que estão divididos os poderes da República? Porque o Brasil é um Estado democrático de direito, um Estado republicano, presidencialista. Então, a gente tem o quê? A República é o nosso modelo político, né? E o sistema de exercício, né, desse nosso modelo é o presidencialismo. Então, a cada 4 anos, inclusive esse ano, domingo próximo agora, a gente vai, né, para as urnas para escolher aí no segundo turno, né, o próximo presidente da República que vai começar a governar o país a partir de 1º de janeiro de 2023, ainda falando mil, professor, tá vendo? Então, veja, então, nesse sentido, o Estado, certo, é o poder que administra o país, e aqui no Brasil esse Estado é dividido em 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Vamos entender o que é que cada um desses 3 poderes, né, ele faz, ou a responsabilidade de cada um deles. Lembrando, né, a gente falou do poder moderador, mas ele foi extinto, né? Então a gente tem aí só os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então vamos lá, começando, né, lembrando aí que cada um desses poderes, eles têm uma área de atuação específica e que eles servem aí para cumprir junto à sociedade, né, a busca aí por uma gestão pública mais eficaz. Então, nesse sentido, aí vejam, vamos começar aqui pelo poder legislativo, né? Deixa eu ver aqui, eu coloquei isso, ó, o poder legislativo, que é aqui, ó, responsável por fazer e aprovar as leis, além de fiscalizar o poder executivo. Então, veja, o poder legislativo ele está associado àquele grupo que ele propõe e aprova as leis e serve para fiscalizar o mandato do poder executivo. Então, como é que ele é exercido no país? Por meio de alguns representantes, que no caso são deputados federais e senadores, né? Em nível nacional. Então, os deputados federais que a gente escolheu nessa eleição agora, deputados federais, deputados estaduais, senador, um senador da República, governador e presidente, né? E daqui a 2 anos a gente vai para a escolha, né, dos prefeitos e vereadores. Então, em nível federal, o poder legislativo é representado pelos deputados federais que ocupam a Câmara Federal, né, do Brasil, e os senadores que ocupam o Senado Federal do Brasil. Mas em nível estadual, ele é exercido, né, pelos deputados estaduais que ocupam as câmaras legislativas de cada estado, ou no caso do Distrito Federal, né, Brasília, e em nível municipal, ele é exercido pelos vereadores, né? Então, vejam, esses integrantes aí, eles têm a função de propor leis em nível municipal, estadual e federal e fiscalizar, ou seja, eles atuam ali observando se o poder executivo, que nesse caso a gente vai falar aqui, mas é representado, né, pelo presidente, governadores e prefeitos. Então, o poder legislativo fiscaliza esses 3 cargos aí, cada um no seu nível, para ver se eles estão governando de acordo, né, com as normas, né, de probidade, né, não sei se a palavra é essa mesmo, professor, na administração pública e se estão governando conforme
as leis, né, que estão prescritas aí pela nossa Constituição e pelas leis, né, estaduais, né, e municipais, né? Então aqui, ó, eu já falei, ó, no Congresso Nacional, deputados federais, senadores, nas Assembleias Legislativas, deputados estaduais e na Câmara Municipal, os vereadores, né? Então vejam, outro poder é o judiciário, né, que é responsável aí pela pacificação social, julgando os conflitos, né, aplicando as leis, as normas e costumes de acordo com cada caso. Então são todos os juízes, né, todos os integrantes do judiciário, são todos os juízes que atuam no país, né, cada um em sua comarca, cada um em seu nível, né, seja nível federal, estadual, municipal. Então o que é que a gente tem aqui? Representado aí o Poder Judiciário pelos fóruns locais, Tribunal de Justiça dos Estados, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais Regionais Federais, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior ou Supremo Tribunal de Justiça e a entidade máxima do Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, ok? Então, todos esses integrantes, eles trabalham, né, julgando, né, os conflitos, né, de acordo com a Constituição ou com os códigos legais que existem no Brasil, certo? Então é o segundo poder, digamos assim. E o terceiro, na realidade, a gente teria aí, ó, o primeiro, executivo, legislativo e judiciário. Então a gente tem o poder executivo, que é responsável por sancionar e executar, daí o nome executivo, né, as leis criadas e aprovadas pelo legislativo. Então veja, por exemplo, vamos entrar em uma questão meio polêmica, professor. Aí a gente está tendo aí as campanhas, né, campanhas eleitorais aí, e todas as campanhas eleitorais, principalmente para os pleitos, né, máximos aí, do cargo máximo que é o de presidente, elas muitas vezes elas entram em suas campanhas em discussões de questões morais, como por exemplo a questão do aborto. Então a gente vê aí os candidatos, né, que ficaram para o final da desculpa, né, para a disputa, perdão, né, jogando essa questão, né, de ser a favor ou contra o aborto, por exemplo, de um para com o outro. Mas vale lembrar aqui, gente, o presidente da República não atua nessa questão. Quem atua aprovando ou não legislações como, por exemplo, legalização, ou, na realidade não é nem legalização, é descriminalização do aborto, descriminalização. Isso. Da questão do uso, né, de drogas com efeito medicinal, né? Quem zela por isso daí, quem trabalha nesse sentido aí, é o legislativo e o judiciário, que vai julgar o que foi proposto pelo legislativo para dizer se é constitucional ou não. No final das contas, o presidente, ele, depois que a lei é criada e aprovada no Congresso, ele só vai sancionar ou ele vai vetar alguns artigos, né, que foram propostos ali. Então, mas mesmo assim, o Congresso ainda pode derrubar o veto do presidente, né? O que é um veto? É tornar proibido aquele artigo ali. Não, a gente vai aprovar, mas esse artigo aqui não tem nada a ver, vamos barrar isso aqui, certo? Então, se coloca essa questão, é bom que fique claro aí para vocês, né? Então, no caso, o Poder Executivo, a gente falou, né, em nível federal, nível da União, a República, né, representado pelo presidente ou presidenta, né, pelos governadores ou governadoras em nível estadual e pelos prefeitos ou prefeitas em nível municipal. Detalhe, aqui no estado de Pernambuco, pela primeira vez na história do nosso estado, nós teremos uma governadora eleita, né? Porque a gente vai ter um segundo turno e ficaram aí duas candidatas, né, para a disputa final aí por essa vaga, né, do executivo estadual, né? Então a gente está tendo aí, ó, no nosso estado uma eleição histórica, porque a gente vai ter pela primeira vez no nosso estado ele sendo governado por uma mulher. E que bom que isso aconteceu, né? Mostra que as mulheres, elas estão cada vez mais conquistando espaços, né, antes ocupados apenas por homens, né, na nossa sociedade, ok?
Então, vejam só, continuando aqui, vamos tentar entender como se relacionam esses três poderes, né? Porque o nosso tempo está esgotando e ainda vai falar um pouquinho sobre as eleições. Então, veja, essa divisão da gestão pública em três poderes, ela tem um objetivo, né? Que é o quê? Não somente dizer o que é que cada um desses poderes, né, ele tem como responsabilidade, certo? Dizer o que é que cada um pode ou não pode e colocar ali cada um para fiscalizar o outro. Então, a harmonização, aí, a harmonia desses três poderes, ela está associada à ideia de que cada um vai cumprir a sua função e cada um vai ser responsável por fiscalizar os outros dois. Então, o Executivo, ele trabalha, né, sendo fiscalizado pelo Legislativo e Judiciário e assim a mesma coisa, né? Então, a gente tem isso daí. Garantindo aí uma fiscalização mútua, né, e uma melhor organização, certo? Da administração, de forma que o poder ele não fica concentrado na mão de uma única pessoa, de um único grupo, né? Então, isso torna mais difícil, por exemplo, o acúmulo de poder, porque imagine se você acumula todos esses poderes na mão de uma pessoa e se essa pessoa ela tiver, por exemplo, tendências antidemocráticas, né? A gente pode desandar, né, no processo e caminhar para regimes autoritários, como a gente já teve, inclusive, na história do nosso país, ok? Então, veja, ela é característica, né, da nossa república, né, do nosso sistema, né, de governo aqui no Brasil, né? E vamos tentar entender agora, nesse finalzinho da nossa aula, né, pela nossa Constituição, como e para que ocorrem as eleições. Primeiro, as eleições, em sentido amplo, elas dizem respeito aí às fases organizativas das eleições, compreendendo também um breve período posterior, que é a questão da posse, né, dessas pessoas que são eleitas, né? Então, nesse sentido, ele é organizado pela Justiça Eleitoral em nível municipal, estadual e federal. Então, na esfera federal, a Justiça Eleitoral possui como órgão máximo o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, com sede em Brasília. Então, vamos lá, vejam só. Em cada estado da federação e no Distrito Federal, tem também um Tribunal Regional Eleitoral, bem como os juízes aí das juntas eleitorais. Aqui no estado de Pernambuco, a gente tem o TRE-PE, certo? Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, ok? Então, a outra questão é que no nosso sistema republicano a gente tem eleições diretas. O que é isso, professor? Eu, o professor Giorgio, a nossa Helena, a gente vai domingo para as zonas eleitorais para digitar ali na urna eletrônica os nossos candidatos, escolhermos nós mesmos os nossos candidatos, né? Então, nesse sentido, vamos continuar aqui, ó. A gente tem eleições diretas, né? Cada cidadão escolhe seus representantes e no Brasil a gente vota para a escolha de 7 cargos. Presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores, prefeitos e vereadores. Nessas eleições escolhemos 5 candidatos, certo? Como eu já falei, os 5 primeiros que estão aí e daqui a 2 anos a gente vai às urnas para escolher nosso futuro prefeito, prefeita e os vereadores, vereadoras, né? E, por fim, deixa eu adiantar aqui para a gente finalizar, por fim, só comentar aí sobre os crimes eleitorais, né? Que a gente tem, pela legislação, pela justiça eleitoral, nós temos algumas situações que configuram crimes eleitorais, como, por exemplo, boca de urna, aquele grupo que fica na entrada, né, das zonas eleitorais dizendo vote fulano, isso é proibido, ok? Corrupção eleitoral, concentração de eleitores, ou seja, você concentrar um número de eleitores num local ali para impedir que as pessoas votem, para ficar ali fazendo boca de urna. O camarada que trabalha ali como mesário, como presidente de sessão, certo? Ele está ali, abandonou o serviço ali, isso é um crime. A promover desordem, a violação do voto, que o nosso voto é pessoal, direto e secreto. Ninguém precisa saber em quem você votou, certo? Então, nesse sentido, violar isso aqui é crime. Votar mais de uma vez e, no caso das propagandas, a questão da calúnia. A gente vê aí
candidatos, né, se atacando, né, um dizendo coisa que o outro vai fazer que ele não disse e vice-versa. Então, gente, é isso. Lembrando, próximo domingo teremos eleições, conversem com seus pais, né, e peçam para que eles escolham os melhores candidatos ou candidatas que possam representar os seus interesses. Lembrando, né, que vocês estão escolhendo os candidatos e candidatas que vão governar o nosso estado e o nosso país por mais 4 anos. Então, organiza aí com seu pai, com sua mãe, avô, avó, tio, tia, para que eles escolham direitinho. E é isso, pessoal. No mais, valeu, Helena. Valeu, professor Giorgio. Valeu, valeu, valeu. Grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.